Boa noite, Aron. Boa noite a todos. Boa noite ao Ives. Para iniciar, então, lembrando, conforme foi colocado, quem quiser formular perguntas, é só reformular e passar para o nosso companheiro ali na lateral. E ele estará encaminhando para nós aqui para tentar responder ainda dentro do estudo de hoje. Temos até às 19h50 para debatermos as questões deste estudo. Pergunta primeira que nos foi encaminhada é: qual é a melhor maneira de corrigirmos nossos defeitos? Qual seria assim a melhor maneira de corrigirmos nossos defeitos? Se formos levar numa questão de uma simbologia, né, numa brincadeira, quando você está escrevendo algo, basta usar a borracha ou um corretivo e apagar e refazer, né? Colocar tudo da melhor forma. Só que às vezes essa questão de corrigir os defeitos íntimos nossos, primeiro tem que haver uma colocação que na pergunta 909 do Livro dos Espíritos vai dizer que é a vontade, não é isso? Às vezes a pessoa não tem vontade em melhorar, em mudar seu comportamento, suas atitudes. Às vezes ainda não brotou nela essa questão da vontade como uma virtude a ser desenvolvida, e conforme lá na pergunta 911 vai dizer que às vezes esse defeito ou essa má tendência, conforme a doutrina coloca, conforme Kardec nos traz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, as más tendências ainda nós comprazemos a elas, ou seja, ainda não sentimos que isso é um defeito realmente, ou que isso é uma dificuldade realmente, e sentimos isso como se isso fosse normal, né? Como se isso fosse algo ainda que nós não sentimos que precisa ser lapidado, que precisa ser melhorado. Então a melhor maneira de corrigir nossos defeitos, primeiro, é realmente percebendo que eles existem. Primeiro tem que haver uma aceitação de que nós trazemos dificuldades, que nós trazemos defeitos e que precisamos fazer uma corrigenda, uma reformulação deles, né? Trabalhar neles uma transformação. Esse defeito ele precisa ser não aniquilado, como se a gente tivesse aqui, por exemplo, essa garrafa, ela tem um defeito, vamos jogar fora. Esse defeito em nós é algo que precisa ser transformado. E só há como, conforme nós vamos trazer no entendimento de São Francisco de Assis, quando ele diz assim, por exemplo, que a gente leve o amor onde está havendo ódio. Então, para corrigir esse defeito, essa má tendência, é preciso a gente ter esse olhar mais aguçado, mais apurado sobre ele, perceber que isso realmente é algo que precisa ser transformado. A gente diria transmutado, né? Existe fazer uma transmutação dele. Então, levar, ou seja, começar a trabalhar a virtude que inibe esse defeito. Por exemplo, se a pessoa sente que no fundo ela ainda é meio rebelde, meio ignorante, todos nós somos, né? Porque conforme a doutrina nos traz na pergunta 115, todos nós fomos criados ainda ignorantes nesse conhecimento, ignorantes neste saber. Então, para que nós possamos aceitar e compreender todas essas questões, para de fato trabalhar os sentimentos que nos envolvem, corrigindo eles, transformando, trazendo em prática as virtudes necessárias que irão trabalhar isso. Por exemplo, mais uma questão: se a pessoa ainda é impaciente, como desenvolver a paciência? Vai acontecer várias situações que nos colocarão à prova de desenvolver essa virtude, né? E conforme o próprio Cristo vai nos dizer que tem que haver uma persistência ou uma perseverança, e aí a gente vai entender isso como um propósito para que a gente vai constantemente trabalhando isso. E Santo Agostinho, respondendo a Kardec na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, diz que isso tem que ser
uma forma diária, constante, todos os dias fazermos esta autoavaliação, esta análise, esta reflexão sobre aquilo que nós trazemos e sobre aquilo que nós necessitamos para modificar em nós aquele problema, aquele defeito, aquele vício a ser reformulado, a ser reconstruído. Então, a primeira questão é aceitar, porque se a pessoa não aceita que ela traz uma dificuldade, dificilmente ela vai trabalhar esse sentimento para melhorar isso, para corrigir ou para reformular esse pensamento. Não é isso, Ives? Pessoal, boa noite a todos. Tem uma pergunta aqui que diz assim: se guardamos mágoa no nosso coração, o que isso pode causar para o nosso corpo? Isso aqui pode causar inúmeros problemas, porque se a gente for parar para pensar, grande parte das doenças orgânicas elas são de foro psíquico, né? Existe uma ciência chamada psicossomática que ela coloca que ela traz estudos de que muitos problemas de natureza orgânica associado a determinados órgãos, por exemplo, coração, fígado, estômago, estão relacionados com determinadas emoções doentias que você sente. Então, por exemplo, mágoa, eles associam a mágoa muito a questões estomacais. Já existem muitos estudos associando problemas digestivos, estomacais, associado à questão da mágoa. Você tem a questão da raiva, excessiva, do sentimento de cólera, associada a problemas cardíacos. Por exemplo, pessoa muito estressada, ela tende a alterar os seus batimentos cardíacos, não é? Se você está nervoso, se alguém te ameaça, qual que é o primeiro órgão que sente? Coração, começa a palpitar, não é? Tanto é assim que antes de um conflito, antes de uma discussão, geralmente os nossos batimentos cardíacos eles se alteram. Dificilmente você se coloca ali como é que chama aquele aparelho? Esqueci. Eletro, né? Coloca ali um eletro em você para medir seus batimentos cardíacos. Dificilmente, num momento de estresse, seus batimentos cardíacos vão continuar normal. Ou seja, aquilo é de natureza emocional, porém está tendo uma correspondência direta no seu coração. Então, como dizer que não afeta? A gente sabe que afeta. E a mágoa é um dos problemas. A depressão também, a tristeza profunda, está associado a alguns problemas também orgânicos. A gente pode considerar também a baixa da imunidade, porque a baixa da imunidade também muitas vezes nasce de questões emocionais. Tanto é assim que uma experiência pessoal que eu tenho é que quando eu não estou muito bem, quando tem algumas pendências e tal, que está me desarranjando as emoções, aí eu vou e me torno mais vulnerável a uma gripe, a um adoecimento. Por quê? Houve uma alteração na imunidade. Então a mágoa é um dos sentimentos tóxicos que pode sim afetar o nosso organismo de maneira profunda. Principalmente se a gente fica cultivando esse sentimento por muitos anos. Então uma coisa é você se sentir magoado, vamos dizer assim, por uma semana, e depois aquilo passou. Agora você imagina uma mágoa de 10 anos, uma mágoa de 20 anos, uma mágoa insuperável, uma mágoa que você vai levar para o túmulo, o tanto que isso não condiciona a sua vida para frente. Então quer dizer, se a gente for parar para analisar, é até uma questão de inteligência você se livrar daquilo. Porque tem um pensador, um escritor romancista chamado Shakespeare, todo mundo conhece, fala o seguinte: mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra, mas quem tomou o veneno foi você que se intoxicou com aquele sentimento. Então quem precisa se livrar dele é você, por uma questão de inteligência, para você não passar mal, no cultivo daquilo que é um verdadeiro veneno que você está carregando, que você está cultivando. Então, uma das formas da gente poder se livrar da mágoa, por exemplo, é a gente poder ocupar o pensamento, buscar força na oração, buscar dissociar o nosso pensamento, muitas vezes, daquela pessoa ou daquela situação que nos atingiu e que nos prejudicou. É um desafio que não é fácil.
mas é um desafio perfeitamente possível de ser superado. Principalmente quando a gente quebra uma postura de orgulho e pede auxílio para que a gente possa ter suporte para superar esse sentimento. Porque muitas vezes sozinho não vai, né? Tem muitas coisas que a gente sente que, se você for ficar naquela postura orgulhosa de achar que vai lidar bem com aquilo, de que isso aí já denota um grau de vulnerabilidade maior em função daquele problema que você está atravessando. Tem até uma historinha, né, para ilustrar isso aí muito bem, que eu costumo contar. Alguns de vocês já devem ter inclusive ouvido essa história, que tinha dois jovens, né, pré-adolescentes, Beatriz e Felipe, 12 e 14 anos respectivamente. E 12 e 14 anos é aquela idade de bastante sossego, né? De bastante meditação e introspecção, né? Então aí o que acontece? Eles lá brincando no quintal da casa da avó, aí o Felipe decidiu fazer um estilingue para matar passarinho, né? Muito comum na época que a história foi narrada. E aí ele faz lá o estilingue dele, sai, não consegue matar nenhum passarinho naquela intenção que ele tinha. Aí ele fica revoltado, começa a tirar pedra, jogar pedra nos bichos da avó dele, acaba acertando um pato lá no quintal da avó dele, e esse pato acaba falecendo, acaba matando o pato com a pedrada. E ele, muito preocupado da avó descobrir isso aí, vai lá, cava um buraco, e a Beatriz acompanhando tudo, né? Aí ele cava um buraco e enterra o pato. Aí, passado algum tempo, a avó da Beatriz, né, na época acostumando as meninas a serem prendadas, a cuidar do lar, dentro dessa tradição de uns anos atrás, vira para ela e fala assim: ô Beatriz, vem ajudar a sua avó a lavar a louça. Aí a Beatriz fala assim: não, vó, hoje é o Felipe que está querendo ir para mim. Aí ele fala: não estou querendo ir não. Ela fala: o pato, vai lá lavar a louça. Eu vou contar do pato, né, que você matou lá o pato preferido da avó. Ela vai descobrir, mas eu vou antecipar a informação se você não lavar. Felipe foi lá, lavou a louça. Passado algum tempo, a avó falou: ô Beatriz, agora é hora de limpar a casa, né? Varrer e passar pano. Ela: não, vó, hoje o Felipe está com disposição, é ele que vai. Ele falou: não vou. Ele falou assim: vai sim, o pato está lá enterrado, se você quiser eu desenterro lá e mostro para a avó. Aí ele foi lá, ajudou e tal. E aí a Beatriz foi fazendo ele de gato e sapato, né? Inocente, adolescente ali naquela situação difícil. Chegou um momento que ele falou assim: ah, não aguento mais, não, você quer saber? Eu mesmo vou contar para minha avó. Chegou lá: vó, sabe o pato tal que a senhora criava lá no quintal? Pois é, eu acabei tacando uma pedra sem querer, matei ele. Ela falou assim: eu sei, meu filho, eu estava olhando pela janela aqui quando você fez isso. Aí ele falou assim: não, avó, mas por que você não me falou antes e tal? Aí a avó dele falou assim: ah, eu queria ver até que ponto a Beatriz ia te fazer de escravo, ia te fazer de bobo, né? Tava engraçada essa situação toda. Então eu contei essa historinha, né, para fazer uma analogia com a mágoa. A mágoa é como se fosse um pato enterrado. O seu comportamento ele fica todinho condicionado a esse pato enterrado, que é o sentimento de mágoa. Entende? A sua vida ela passa a girar em torno daquele ponto central que você ainda não conseguiu superar. Então, assim, todo problema emocional interno que a gente não supera corre o risco de passar a ser um tema central da nossa vida. E aí todo o seu comportamento vai ser condicionado pelo aquele ponto mal resolvido. Tá certo? Tanto é assim que, se a gente... relacionamento afetivo é um exemplo disso. Se você tem um relacionamento afetivo, você teve algum trauma naquele relacionamento, se você não conseguir superar bem, seu próximo relacionamento você vai levar as marcas do relacionamento anterior, que você não conseguiu pôr um ponto final na situação difícil que você viveu, no trauma que você viveu. Aí, pobre coitado do outro que vai te pegar, né? Então, quer dizer, você vai levar todos os reflexos daquelas impressões que você teve mal resolvidas para o seu próximo relacionamento. Então, no sentimento da mágoa e em tudo na vida emocional da gente que é mal resolvido, todo o nosso comportamento ele passa a ser condicionado no trabalho, na escola, dentro de casa e tal. Então, inteligente é aquele que busca superar isso, recorrendo à ajuda quando assim é preciso.
interessante nessa historinha do Ives, e até mesmo na questão que ele coloca, né, dos relacionamentos, porque a próxima pergunta é: por qual motivo ocorrem os conflitos familiares, Ives? Poderíamos dizer que é por conta do pato, né? O pato é que é o culpado, alguém vai pagar o pato, né? Assim, nesse contexto, igual o Ives colocou, às vezes no relacionamento familiar isso acontece muito. E se a gente for entender, até mesmo por questões de cultura, de criação, né? Que às vezes os pais que criaram o filho de forma muito autoritária e outros que criaram o filho de forma meio permissiva, aí casa, junta esses dois, né, no mesmo caminho, numa mesma relação, encontrando esses conflitos de relacionamento. O pai que é autoritário, quer criar o filho daquela forma que ele foi criado, o outro que é muito liberal, acha que tem que ser daquela forma, e cada um vai entrando nesse meio que conflito. E essa questão da mágoa, dos ressentimentos, das dificuldades, das imperfeições que nós trazemos, nós não somos donos da verdade, né? Por isso Jesus diz que para nós conhecer a verdade que liberta, temos que fazer um processo muito profundo nisso, de entender os mecanismos da vida. E talvez a maior questão dos conflitos nas relações familiares seja justamente essa questão de não entender um ao outro, não respeitar um ao outro, não aceitar a dificuldade que o outro tem. E às vezes no contexto familiar a questão toda é: nós estamos com o outro para colaborar um com o outro, e às vezes a pessoa não quer colaborar com o outro. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui básico na questão da dinâmica familiar, né? A esposa prepara o jantar, o esposo vai lá e lava as vasilhas, né? Às vezes chega, não, nem põe a mão ou nem faz nada. E aí tem uma situação que conta-se uma história que o marido chega em casa e na mesa de jantar começa a reclamar para a esposa o que acontecia lá na empresa dele, né, Ives? Contando que ele tinha que chamar a atenção dos funcionários, porque um saía largando cadeira para um lado, largando prato para o outro, largando isso para o outro. E ele contando isso para a esposa, naturalmente, termina o jantar, ele sai da mesa e vai para o quarto. Aí ela vai lá e chama ele, pede para sentar à mesa novamente e mostra para ele o porquê que eles lá no trabalho agiam daquele jeito. Porque nós somos o exemplo. Aí ela diz para ele: olha o que você acabou de fazer. Você largou a cadeira afastada, você largou os pratos, os utensílios na mesa, você nem mostrou boa vontade em querer ajudar, em querer fazer qualquer coisa. Então, às vezes, eles estão agindo da mesma forma como você age. Então nós somos espelho, nós somos exemplo, principalmente para com os filhos, né? O filho, de fato, ele vai seguir muitas questões do pai, falar conforme o pai fala, gostar das mesmas coisas que o pai e a mãe gostam, né? Desde pequeno isso. Então, Emmanuel vai nos trazer, e a doutrina nos fala sobre isso, no Evangelho fala sobre isso, a questão que até os 7 anos nós temos que ter um olhar mais apurado em relação ao filho, né, Ives? Percebendo nele essas más tendências, esses defeitos, e ir auxiliando, colaborando, orientando melhor o filho. Porque depois que chegar na adolescência, igual o Ives colocou aqui nessa fase dos 14 anos, que ele já não há mais, é muito mais difícil você colocar regras ou ditar situações, né, Ives? Por quê? Porque não aprendeu isso desde cedo, chega ali, não, agora aí fica mais difícil controlar os impulsos de uma adolescente, de um adolescente. Então essa necessidade de trabalhar desde criança, desde cedo com a criança, e até nós como pais, como responsáveis, né, Ives? Porque conforme a psicologia vai colocar, nós somos uma criança adulta adoecida. Trazemos traumas, conforme o Ives colocou, a mágoa de algo que ficou construído no passado. Não conseguimos vencer essa dificuldade em nós, ou aceitar que isso é uma dificuldade em nós, como nós falamos anteriormente, e precisa
trabalhar muitas questões. E aí o conflito das relações, principalmente no seio familiar, né? Porque o outro lá no trabalho você vai ver ele só amanhã, mas a companheiro, o filho, você vai estar com ele todos os dias, basicamente quase que 24 horas no dia. Então, às vezes para os pais agora, com essa nova rotina de trabalho, né, tem que trabalhar dentro de casa, basicamente está estando com o filho o tempo todo. E isso é a oportunidade de observar mais ainda, trabalhar mais ainda essas questões, refletir mais ainda sobre isso e perceber melhor na educação com os filhos, na educação relacional com os filhos, né, na orientação, porque na verdade nós estamos aqui para servir a Deus, para colaborar com Deus. Este filho, ele está como nosso filho, ele não é nosso filho. Amanhã, numa nova etapa evolutiva, num novo momento reencarnatório, ele pode ser nosso pai, ele pode ser nossa mãe. Então os papéis se invertem, né? Então nós seremos cobrados por aquilo que nos foi colocado nas mãos para desenvolver. Se nós não fizermos, perdemos a oportunidade. Mas nesse contexto, um dos motivos dessas questões familiares é justamente a falta de respeito, de compreensão, de entendimento a respeito de tantas coisas e o conhecimento. Se conhecer melhor, perceber que também traz dificuldades, que tem dificuldades de orientar melhor o filho, buscar estudar a respeito, né, Ibs? Tem uma pergunta aqui que diz assim: quando me deito não consigo dormir, meu corpo fica arrepiado, ouço barulhos, sou importunada. Isso é espírito obsessor ou o que será? É difícil a gente precisar o que é especificamente o seu caso. É muito difícil a gente falar, é isso, é aquilo, é complicado. Mas pode ser sim uma perturbação espiritual, pode ser um excesso de preocupação que vai gerando situações na sua cabeça, ou seja, não tem nada a ver com o espiritual, é mais natureza psicológica, né? Então, são inúmeras possibilidades. Agora, realmente pode haver sim, como há aqui escuta barulhos, né, importunada. Eu até não sei qual natureza dessa importunação que você sente, mas dependendo do tipo de importunação, pode sim indicar que seja ali uma presença extrafísica de um espírito obsessor ou de um espírito que tem alguma desavença com você, né? Agora, é bom que a gente diga que nós só somos importunados, que nós só somos, de certa forma, vamos dizer assim, perturbados, incomodados, se nós também não tivermos o devido preparo para lidar com esse tipo de situação. Tem uma frase lá no livro Há 2000 Anos de Emmanuel que diz o seguinte: carrapicho não gruda em mármore. Você joga um carrapicho, não vai grudar no mármore. Mas se você jogar numa blusa de algodão, o carrapicho vai grudar. Então, as perturbações espirituais, elas têm essa característica. Os espíritos, eles podem tentar nos perturbar, mas eles só vão ser exitosos nessa tentativa se a gente estiver fragilizado. Então, qual que é a maneira de nos fortalecer para que essas perturbações não nos tirem o sono? Porque uma noite de sono é muito importante, né? A gente sabe que uma das intenções dos espíritos em tirar a noite de sono de uma pessoa é fazer com que essa pessoa perca a sua produtividade, é fazer com que essa pessoa se estresse com mais facilidade no relacionamento com as pessoas. Então tem um propósito por trás disso. Não é porque ele está te tirando a noite de sono à toa. O espírito que faz isso, ele sabe das consequências de tirar a noite de sono de alguém, né? Deixa a pessoa incapacitada para um monte de coisa. Então, ele tem esse propósito. Agora, qual é a sua tentativa de entrar num grau de relaxamento que te permita ser blindado perante aquela situação perturbadora ao seu redor? Tem o hábito da prece? Tem um hábito, por exemplo, de colocar uma boa música que te ajude a elevar o seu nível de sintonia?
tem o hábito de fazer uma boa leitura, uma mensagem que possa mudar um quadro mental, a fim de que aquele tipo de energia não se conecte com você? A fim de o carrapicho seja jogado no mármore e caia no chão? Porque às vezes a gente vai dormir e acorda no outro dia da mesma forma que deitou, sem nenhum tipo de reverência ao sagrado, sem nenhum tipo de prestação de conta a Deus do que foi o nosso dia. Então, não precisa ser muito esperto para poder entender que esse tipo de experiência nos vulnerabiliza mais, né? Às vezes também pode ser uma pessoa que leva o problema para a cama e às vezes pensa numa situação do dia. Isso aí é muito comum acontecer com a gente. Às vezes uma ocorrência do dia, por menor que ela seja, ela te tira o sono, ela te perturba, né? Às vezes tem alguma situação que você foi justamente lembrar no momento que você estava ali deitado, e aquela situação, talvez combinado com o estado de ansiedade que você já tem, nesse casamento faz com que você perca o sono ou vá dormir muito tarde, né? Porque aí você vai dormir muito tarde, no outro dia tem que acordar cedo, você não se revitalizou o suficiente, né? Então, quer dizer, buscar esses recursos que eu disse, faça essa experiência. Você que me fez essa pergunta, você não tem o hábito de fazer isso, passe a fazer. Faça assim, uma semana direto, depois você vem cá e fala de novo se funcionou ou não. Pega um livro de Emmanuel lá, da série Fonte Viva, faça uma leitura, peça proteção a Deus, peça perdão. Se for um espírito que tenha uma desavença com você, peça perdão para ele, que talvez no momento em que você o prejudicou, você não tinha a mesma consciência que você tem hoje, que você está buscando ser uma pessoa diferente. Ouça uma música tranquilizante ali, faça uma oração, mesmo que você tenha dificuldade de fazer oração. Tem uma coletânea de preces no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que passa ali uma coletânea de orações, né? Que às vezes a pessoa fala assim, não, eu não dou conta de orar, não dou conta de me concentrar. Tem uma cartilha no final do Evangelho segundo o Espiritismo, depois vocês peguem lá na biblioteca para vocês verem. Tem ali um monte de oração que o Allan Kardec coloca o seguinte: oração no momento antes de dormir. Tem lá, oração para um espírito obsessor, oração por alguém que acaba de desencarnar. Ele vai passando um monte de oração. O que Allan Kardec quis fazer com isso? Ele quis passar um dogma para a gente? Não. Ele quis ajudar. Ele quis dar um suporte para quem tem essa dificuldade de concentração, de encontrar as palavras, ainda que seja a nível mental, para poder formular uma prece. Então, tem recurso. Agora, eu aconselho a você fazer essa experiência de relaxamento antes de dormir. Se não funcionar por uma semana, aí você volta aqui e fala, não funcionou. A gente pode até considerar que seja uma coisa mais grave, né? Mas faça isso, faça essa experiência, que eu tenho certeza que alguma melhora você vai obter. Tem pessoas que dizem que não pediram para nascer. Isso é verdade de acordo com o Espiritismo? Não, isso não é uma verdade. Primeiro que a única verdade, conforme Jesus nos trouxe, é que nós teríamos vida em abundância. Nós não fomos criados para a morte, no sentido como muitos pensam. Dizer que não pediu para nascer, nós entendemos muito mais pelo contexto, conforme a doutrina coloca, justamente pelas dificuldades de outras existências, né, Ives? Que nós caminhamos equivocadamente, que nós fizemos escolhas equivocadas. Isso não foi um pedido, isso foi uma imploração. Nós imploramos, nós exigimos, vamos dizer assim, uma nova oportunidade para que vir justamente entre esses familiares a mesma questão que nós falamos anteriormente, para assim desenvolvermos o que Jesus nos coloca como amor ao próximo. Eu gosto muito de falar da parábola do filho pródigo, né, dos dois filhos, né, e o filho mais novo, intitulado como filho pródigo,
porque ele é um exemplo de todos nós. Ele é o exemplo da humanidade num contexto geral, quando Jesus assim diz que o filho mais novo pede ao pai a parte que lhe cabe e vai viver sua vida dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Afastado de Deus, fazendo o que bem quiser, o que dá na teia, buscando caminhos equivocados, sem sentido nenhum, sem importar com o outro, sem importar com o que vai acontecer. Então, nesse contexto, Jesus demonstra isso na parábola, que quando o filho mais novo, depois de estar arrependido das suas ações, caído em si, quando ele narra na parábola, e ele caiu em si, e diz assim, o Ives deu exemplos aqui que Kardec nos traz da oração, né? E Jesus vem dizer que o que mais vale é aquele momento do sentimento realmente. A oração, conforme a doutrina nos traz, é um momento de estar em comunhão, em conversa com Deus, com Jesus, com o nosso benfeitor espiritual, nosso anjo da guarda. Então, na parábola, Jesus narra que o filho diz assim: ó Pai, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que é uma pessoa que se sente indigna, né, Ives? Uma pessoa que se encontra nesse sentido, podemos trazer em relação a essa pergunta, é alguém que não vê mais sentido para a sua vida. É alguém que está amargurado com algo ou com alguma coisa, que não encontra mais prazer em nada, né? Não consegue mais sentir a vida em abundância, conforme Jesus coloca. Então, nesse sentido, tudo para ela está ruim. Tudo para ela é errado. Tudo para ela, ninguém ama ela, ninguém gosta dela, ninguém faz nada por ela. Então, vai dizer que não pediu para existir, não pediu para nascer. Eu não pedi para vir aqui, eu não pedi para ser seu filho, eu não pedi para vir nessa família. Pediu. É porque passa pela questão da lei do esquecimento, não vai ficar recordando, porque se tivesse a condição de ver, poderia ver tantos equívocos no passado, e estando numa oportunidade junto àquele ente familiar ou àquela família, para construir um novo caminho. É o que Jesus vai nos colocar, e o apóstolo Pedro coloca na epístola, falando que o amor cobre a multidão de pecados. Pecados, no entendimento que Jesus nos traz, não é algo conforme as religiões colocam, como que você está condenado para sempre por ter cometido um erro. Jesus fala no pecado no sentido conforme o filho pródigo o filho mais novo na parábola errou o caminho. Pai, pequei no sentido, errei, fiz escolhas erradas. Todos nós vamos fazer escolhas erradas. A primeira questão, o que mais nós fazemos é errar. Só que a questão que Jesus demonstra nessa parábola é justamente você não ficar no sentimento da culpa, se condenando porque você errou. Errou, e agora? Levantar-me-ei, irei ter convosco. Ou seja, irei reparar o que eu errei. Irei reconstruir meu caminho. Conforme Jesus coloca, reconstruir esse caminho é só pelo caminho do amor. Nós só vamos, conforme Francisco de Assis coloca, trabalhar um sentimento negativo levando outro positivo. Ou seja, que eu leve alegria onde há tristeza. Uma pessoa nesse sentido, ela precisa começar a entender o que é alegria para levar na tristeza que ela sente. Ou que eu leve amor onde ainda há ódio. O ódio que ainda sobressai, conforme o Ives deu exemplo aqui da mágoa, da questão outra, que isso vai crescendo, isso vai tornando numa mancha, isso vai trazendo depois doenças físicas em nós. É comprovado cientificamente que o câncer, por exemplo, é prova disso, né, Ives? De uma doença que ficou ali, uma mágoa, um ressentimento, né? O Ives falou da questão principalmente quando você tem regurgitações ou situações que vão voltando, te queimando assim, você perceber que isso é algo que você está guardando e uma hora vai sobressair. Aí tem gente que fala que viver para quê? Viver para ter desilusões? Nós não estamos aqui para ter desilusões. E o que leva uma pessoa a ter pensamentos assim, né? Justamente porque
coloca a sua vida tudo nas questões materiais. Por exemplo, um filho pode virar para o pai e para a mãe, dizer que odeia eles porque simplesmente o pai não deu ele um videogame, não deu ele um celular, não é assim? Não deu ele aquilo que ele queria. E aí pode derramar esse ódio, dizer que odeia o pai e que no fundo é algo que ainda existe dentro dele, conforme existe dentro de nós as más tendências, que não foi burlada, que não foi trabalhada no tempo certo. E Jesus diz isso lá na parábola do joio e do trigo, que ainda vai crescer, chegar o momento certo da gente entender o que é o joio, queimá-lo, e o que é o trigo e colocá-lo em evidência. Então, às vezes, em muitas das situações, há joios crescendo, e o pai, a mãe, o responsável, no caso, no sentido, poderia ter percebido isso, não percebeu, deixou isso passar, e o filho chega na adolescência hoje, as maiores dificuldades, por exemplo, numa situação como essa, ou a pessoa perde alguém, um familiar querido, né, acha que agora a vida desmoronou, acabou. Nós viemos num propósito evolutivo, melhorar, crescer, trabalhar os nossos sentimentos. É sim fato que o outro vai trazer saudade e tudo, mas cada um tem seu caminho, conforme Jesus coloca, é cada um segundo suas obras. O outro tem o momento dele. Em muitas situações a gente perde um familiar querido, entra no desespero, normal, o primeiro passo do luto, a necessidade, a saudade e tudo, né, Ives? Mas é aquilo que Jesus coloca. Você tem que continuar. O outro, se ele tivesse ficado, ele queria que você continuasse. Então são N questões para a gente pensar, refletir sobre a questão de achar que nós não queríamos nascer. Nós fomos criados por Deus e Deus cria com amor. Ele criou por amor. Deus é amor, conforme João coloca no seu evangelho. Ele não nos criou para... Deus não nos vê com maldade nenhuma, igual um pai às vezes vê no filho, né, conforme Jesus coloca. Então, na verdade, Deus nos criou pelo amor. E nós somos essa essência dessa criação. Só que pelas nossas escolhas, conforme na parábola do filho pródigo, nós vamos equivocando. E aí o caminho de volta, conforme o Ives coloca muito bem da questão da mágoa, entender, aceitar a mágoa, trabalhar a mágoa, vai haver um caminho doloroso. É um percurso mais demorado. A pessoa que, primeiro, se ela não aceita que ela traz um resquício desse tipo de sentimento, ela ainda vai demorar muito tempo a acordar para isso. Talvez seja essa questão que Jesus fala, por exemplo, na parábola também, com o filho mais velho, que ele não aceita que ele é orgulhoso, ele não sente que ele é orgulhoso, mas quando não está ali, não aceita o irmão que volta. Quem aqui na condição que tem um irmão que sumiu no mundo aí, afastou, né, foi viver em terras longínquas, de repente aparece, não vai aceitá-lo, não vai abraçá-lo, não vai querê-lo de volta, por mais que ele tenha feito equívocos, porque Jesus diz assim, antes de julgar, jogar a pedra, analise a si mesmo. Então, ele condena, né, esse seu filho aí, nem é meu irmão, esse seu filho aí, ó, não é isso. Então, a pessoa primeiro tem que aceitar que ela realmente precisa trabalhar questões. Se não aceita, fica no orgulho ainda, fica no egoísmo ainda sobressaindo. E aí essa dificuldade, as máscaras caírem, é mais difícil. É o que Jesus coloca para nós. Então tem pessoas que dizem que não pediram para nascer. Não é verdade. Não tem como falar, afirmar. Ninguém em sã consciência, no momento que está em dificuldade, vai dizer isso, mas no momento que está feliz, isso nem passa pela cabeça. Entendem? Então não é assim. A doutrina vai nos esclarecer realmente que todos nós temos um planejamento espiritual. Nós estávamos lá no mundo espiritual, conforme Jesus coloca, por mais que muitos ainda não compreendem o que é a reencarnação, o que é reencarnar, vai dizer que não lembra, e realmente a gente não precisa lembrar disso. Chico vai dizer que não precisa preocupar com o passado, é trabalhar o agora para construir um novo futuro. É isso que nós estamos. Se tem uma dificuldade na família, vamos trabalhar ela agora, porque senão amanhã pode ficar mais difícil.
Amanhã esse filho pode sair pelo mundo realmente, entrar para o mundo do crime, o mundo das drogas, e a situação ficar mais difícil de trazê-lo de volta. Não é isso, Ives? E só uma consideração dessa pergunta aí, que foi endereçada ao Eurípides, às vezes você não pediu mesmo não para nascer. Só que o que ocorre aí? Será que você estava em condição de escolher? Essa que é a questão. Se a gente pega lá no livro Missionários da Luz de André Luiz, a gente estuda a respeito das reencarnações compulsórias, por exemplo. Quer dizer, o espírito, de certa forma, ele não escolhe aquilo, mas aquilo é uma necessidade para ele. Então quer dizer que seu filho virar para você e falar assim, eu não vou para a escola. Bom, que pai, dificilmente vai ter um pai que vai permitir uma coisa dessa, né? Então é a mesma coisa no mundo espiritual antes de reencarnar. Às vezes o filho não quer vir para a escola. Aí o pai fala, tem jeito, você tem que ir. Faz parte do processo de crescimento. Então realmente, às vezes tem situações em que o espírito não pediu para reencarnar ali, porém, de certa forma, aquela reencarnação para ele era uma necessidade. Por quê? Porque ele precisava aprender com aquela experiência, ele estava vinculado àqueles espíritos daquela família, ele precisava passar por aquelas situações. Então, independente da vontade dele, existe uma determinação divina que é algo que se encontra acima da nossa vontade, que nem sempre sabe o que é bom ou não para nós, né? Se a gente soubesse realmente o que é bom para nós, a gente nunca tinha errado na nossa vida até agora, concorda comigo? A gente sempre acha que sabe. Ninguém faz uma escolha achando que vai errar, né? Ninguém toma uma decisão achando que vai errar. Todo mundo acha que sabe o que é o melhor para si. E se a gente sabe o que é o melhor para si, por que a gente quebra tanta cara? Então é porque realmente a gente ainda está num estágio evolutivo de uma não perfeita maturidade espiritual. Certo? Então assim, tem uma frase do apóstolo Paulo, que ele fala assim: quando eu era criança, pensava como criança, falava como criança, agia como criança. Quando atingi a idade adulta, abandonei as coisas próprias de criança. O Paulo estava falando da idade espiritual, que ele deixou de ser criança e passou a ser um adulto espiritual. Então, talvez a gente ainda não tenha essa mesma possibilidade de Paulo de falar que quando a gente era criança a nível espiritual. E uma criança a gente não pode deixar com que ela escolha livremente, porque existe um estado de lucidez, de maturidade que deve orientar escolhas da criança. Então, será que perante Deus nós somos como criança? Evidente que sim. Então, nesse sentido, às vezes nós não escolhemos para reencarnar, porém a reencarnação é uma necessidade evolutiva que todos nós temos. Respondeu a última aqui rapidinho. Por que o sentimento da perda, morte de um parente dói tanto? É pelo mesmo motivo da questão, o Eurípides falou um pouco da questão da perda de entes queridos, né? É aquele mesmo motivo de, às vezes, um parente que chega, um parente muito querido, que passa uma semana na sua casa, e você vai levar no aeroporto, ou vai levar na rodoviária, e lá, aquele momento de despedida é difícil, né? Principalmente quando vem uma mãe, quando vem um parente mais próximo a você. A morte é como se fosse uma despedida cujo reencontro ele vai ser muito mais demorado do que alguém que mora em outro estado ou que mora em outro país. Então o nível de tristeza pela essa separação temporária, ela vai ser mais profunda. Então é por isso que dói mais do que uma viagem. É por isso que dói mais do que uma despedida de alguém que volta para casa. A casa que eu falo no plano físico, né? E tem a casa espiritual, que é a casa onde que todos nós somos egressos de lá, nossa verdadeira casa. Então ela vai ser uma dor mais profunda por essa separação, e também muitas vezes pelo sentimento que a gente ainda tem da morte como sendo um encontro ao nada. Porque queira ou não, a gente ainda tem muito materialismo, né? A gente ainda duvida muito de que a vida continua depois da morte. Muitas pessoas não têm isso solidificado dentro de si. Então, quando às vezes tem a separação pela perda do ente querido,
a pessoa meio que cai num escuro pelo mistério, por não saber como que é o processo de separação da vida espiritual, se será possível o reencontro, ou se com a morte do corpo físico acaba tudo. Então, quando a fé da pessoa não está muito sólida ainda, ela tem uma tendência a sofrer mais. Eu não estou dizendo que aquela pessoa que tem uma fé inabalável, ela não vai sofrer, ela vai sofrer de todo jeito. Mas, por exemplo, alguém que tem um conhecimento da imortalidade da alma, ela vai lidar muito melhor com o processo da perda do ente querido do que a pessoa que não tem essa consciência da imortalidade. Ou seja, o conhecimento da imortalidade, do mundo espiritual, ele meio que dá para a gente uma espécie de resistência, uma espécie de capacidade em lidar com determinadas situações de maneira muito mais forte, que se não fosse aquele conhecimento que agora a gente tem. Entende? Então, nesse sentido, a desencarnação de um ente querido, ela dói por inúmeros fatores, inclusive o materialismo, que muitas vezes nós ainda somos portadores. É isso. Isso aí, o tempo inteiro encerrou, não dá mais tempo para perguntas, ficaram algumas aqui, responderemos na próxima semana. Vou convidar o Arnaud aqui para encerrar. Daqui a pouco o Ives com a palestra, falando hoje sobre questões da mediunidade. Boa noite a todos.